A paz do Senhor, amados. Mais uma escola bíblica dominical que nós estamos estudando as cartas escritas às igrejas no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos falar da quinta carta, a carta escrita ao anjo da igreja de Sardes, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse 3, verso 1 ao 6. Amém? Todos acharam? Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que horas sobre ti virei, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse aqui é a quinta carta que nós vemos aqui para a igreja de Sardes. Então, o destinatário é o anjo da igreja de Sardes. E o remetente é Cristo Jesus, que se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos do Senhor e as 7 estrelas. Ou seja, aquele que tem, além dos Espíritos do Senhor, os 7 anjos das igrejas aqui do Apocalipse. Sobre os 7 Espíritos do Senhor, muito se fala em termos ali no próprio livro de Apocalipse, algumas vezes citando que existem os 7 Espíritos que estão diante do Senhor, os 7 Espíritos enviados à terra, mas pouco se diz disso, exceto um trecho de Isaías, capítulo 11, verso 2. Então, abram suas Bíblias, Isaías 11, verso 2. Diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse é o primeiro. O Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos do Senhor, descritos aqui no capítulo 11 de Isaías, quando ele fala sobre o reino do Messias, quando ele fala sobre o surgimento de um novo rebento da linhagem de Jessé que iria frutificar, ok? Nós não vamos ficar muito em cima disso porque existem poucos textos em que nós poderíamos nos basear. Então vamos seguir em frente a nossa aula. Então, a próxima etapa seria ver as qualidades. O grande problema dessa igreja de Sardes é que não são apontadas muitas qualidades. O Senhor diz: Eu sei as tuas obras, mas logo na sequência ele diz que tem nomes de que vives e está morto. Isso não é uma qualidade, isso é um defeito, né? Mas ele diz assim: vocês ainda têm alguns que não se contaminaram. Isso está lá no versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, a qualidade desta igreja, na verdade, está no seu remanescente. E aí nós podemos lembrar que Deus sempre guarda um remanescente fiel, né? Nós lembramos lá do texto que fala assim: eu fiquei só. E o Senhor fala: não, eu separei ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, Deus sempre possui aqueles que são os seus remanescentes fiel. Mesmo em meio a essa igreja que diz que está viva, tem nome de que está viva, mas está morta,
ou seja, está longe de Deus, está longe da vida, está longe de Cristo Jesus, e esse é um grande defeito, né? Ela tem uma aparência, no seu nome ela carrega uma coisa, mas a realidade é algo totalmente diferente. Então eu queria me atentar para esse ponto agora. Quando nós falamos de aparência, notem alguns textos. Gálatas 2, verso 6, diz o seguinte: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, e aí ele abre um parênteses no versículo, quais tenham sido no outro tempo, ou seja, de fato, em algum momento anterior tinham sido alguém relevante, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, e aí ele fecha o parênteses. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, quando ele está falando aqui sobre aqueles que foram colunas da igreja, ele destaca depois nos versículos seguintes Tiago, Cefa, João, ou Pedro, né? Tiago, Pedro e João, dizendo que esses eram colunas. Fala sobre o apostolado aos circuncisos que foi dado a Pedro, e fala sobre o seu apostolado sobre os incircuncisos, ou sobre os gentios, que foi dado a ele, Paulo. Mas ele diz que ali no meio da igreja, no meio de algumas pessoas que se diziam importantes, que eram alguma coisa, mas que na verdade nada comunicavam em relação ao que era de Deus. Nada comunicavam porque tinham só uma aparência, e essa aparência não agrada ao Senhor. Outro texto que nós podemos ver está em Colossenses, então um pouquinho mais para frente, Gálatas, Efésios, Colossenses 2, do 20 ao 23. Diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Notem agora esse texto. As quais, versículo 23, tem na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Notaram esse texto? Ele está dizendo que se nós somos de Cristo, nós vivemos uma vida não ligada aos rudimentos do mundo, não ligada às coisas do mundo. Porque muitas dessas coisas, por mais que aparentem ser boas, que aparentem ser humildes, que aparentem ser de um espírito voluntarioso, que trabalha, elas não têm valor algum, porque elas são só aparência. E a aparência é um grande problema para a igreja. Ainda em 1 Tessalonicenses 5, 22, então caminhando um pouquinho mais para frente, 1 Tessalonicenses 5, verso 22, ele tem: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, nós devemos deixar toda a aparência do mal. Um pouquinho mais para frente, 2 Timóteo 3, ele vai dizer o seguinte, no verso 1 ao 5. Ele começa esse capítulo dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. E ele continua descrevendo várias características desses homens que surgiram e até estão presentes, né, nos nossos dias. E no versículo 5 ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, testes, afasta-te. Então, todos esses homens que surgem com uma aparência, mas que na verdade não são pessoas boas, são pessoas avarentas, presunçosas, vaidosas, movidas pelos seus próprios interesses, desses nós devemos nos apartar. Tudo aquilo que é aparência não serve. E esse era um primeiro problema da igreja de Sardes. Um segundo problema da igreja de Sardes, Cristo vai dizer, né? Suas obras não são perfeitas diante de mim. Suas obras não estão perfeitas. E aí o sentido é o mesmo sentido da palavra de íntegras. Não são inteiras, não são
feitas de uma forma, na sua integralidade, cheias, né? São resultado de uma vontade, mas não são resultado daquilo que Deus efetua. Então, eu faço, mas eu faço por uma obrigação ou eu faço simplesmente porque eu acho que deveria fazer, mas eu não disponho todo o meu ser, não faço com todas as minhas forças, não faço com toda a vontade que há em mim, não faço porque estou sendo guiado pelo Espírito Santo a fazer essas coisas. No sentido dessa integridade, no sentido dessa perfeição, nós conhecemos alguns versículos e eu quero me atentar primeiramente no capítulo 5 de Mateus, então Mateus 5:17, que diz assim, então Mateus 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então, um dos sentidos desta palavra, no grego, no original, traz esse entendimento de cumprir. Então, não foram perfeitos porque não foram cumpridas da forma como Deus tinha falado. Esse é um primeiro entendimento. Outro entendimento, nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Colosso, então Colossenses 4, 12 e 17. Colossenses capítulo 4, verso 12 e 17. Diz assim: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, ele combatendo sempre por vós em orações, para que o povo fosse conservado firme, perfeito e consumado em toda a vontade de Deus. E no 17 ele diz: E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Então, tudo aquilo que o anjo da igreja de Sardes estava recebendo e a igreja estava ouvindo, eles precisavam cumprir, executar, segundo tudo aquilo que Deus tinha falado. E nós notamos isso porque na hora que ele vai falar sobre os desafios, então vamos voltar no texto lá principal, ser vigilante, aí no verso 3 diz, lembra-te, guarda e arrepende-te. Então, são essas 4 as características do desafio que Cristo propõe a esse anjo dessa igreja de Sardes. Você precisa vigiar, você precisa se lembrar das coisas que recebeu, você precisa guardar tudo aquilo que você tem recebido e você precisa se arrepender das coisas que não estão de acordo com tudo isso. Se não, sempre tem essa condição, se não for vigiante, se não vigiar, virei sobre ti como ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. E quando nós vemos isso, nós podemos lembrar lá de Mateus 24, então Cristo, trazendo uma mensagem, ele vai dizer isso em uma parábola, né? Mateus 24, 42. Ele diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, esses foram os textos 42, 43 e 44 de Mateus 24. Ainda em Mateus 26, verso 41, ele vai dizer assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, há uma necessidade de nós vigiarmos, há uma necessidade de nós orarmos, há uma necessidade de nós nos colocarmos diante da presença do Senhor. Ainda indo um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios 16, 13.
1 Coríntios 16, 13 diz: Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, são essas todas as coisas que deveriam ser executadas, né? Essas são as recomendações do apóstolo Paulo. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Pedro escreve na primeira carta, Pedro 4:7, 1 Pedro 4:7, dizendo o seguinte: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, essa é uma característica bastante importante para nós, né? Nós precisamos estar sempre prontos, sempre vigiantes. Outra coisa, ele diz lá do lembra e guarda, né? Quando nós vemos lá que Moisés relembra o povo sobre as promessas e os mandamentos do Senhor, então estamos falando do livro de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2 e 6, ele vai dizer: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Verso 6 ele vai dizer: E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Então, trazendo essa ideia de que nós devemos nos lembrar de tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor, e também devemos guardar os seus mandamentos, né, para que nós então possamos andar verdadeiramente nos caminhos que o Senhor tem proposto. Eclesiastes 12, então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 e verso 13. Capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho contentamento. E aí no verso 13 ele vai dizer: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, de tudo aquilo que nós ouvimos, então lembra, guarda, e aqui guarda os mandamentos, e este é o nosso dever, esta é a nossa obrigação, ok? Provérbios 7, então, voltando a um livro, Provérbios 7, versículo 1 e 2, diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, como algo precioso, nós guardamos a palavra do Senhor. Ainda Salmo de número 77, então volta mais um livro. Salmo de número 77, verso 11 e 12, vai dizer assim: Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Então, aqui, os irmãos podem ver, né, o capítulo 77 é bastante conhecido, ele vai dizendo sobre a sua angústia, vai dizendo como ele estava perturbado, até que ele percebeu que isso era uma debilidade dele mesmo, né? Então ele começa a se propor a dizer outra coisa, e sim a relembrar os anos da destra do Altíssimo, né? Como diz o versículo 10, que é o anterior ao que eu li, o 11. Então ele começa a lembrar, e ao lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito, aí então ele começa a se alegrar novamente. Para fecharmos esta parte, vamos ler João 14, 21. Então, Evangelho de João 14, verso 21.
diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Okay? Então, aquele que ama, guarda os mandamentos do Senhor. E ele termina dizendo sobre o prêmio. E o prêmio não poderia ser diferente, né? Porque ele falou que aqueles que eram os remanescentes estavam de vestes brancas e andariam na presença dele. Então, ele termina dizendo: o que vencer, no versículo 5, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então nós temos a promessa de termos vestes brancas, né, que demonstram a pureza, a santidade diante do Senhor, e a certeza da vida eterna. Não será o teu nome riscado do livro da vida. E antes disso, Deus, o próprio Jesus, né, dizendo, confessará diante de Deus e diante dos anjos o teu nome. Ou seja, ele pleiteará a tua causa de tal forma que você se inserirá na ideia dos remidos do Senhor, os resgatados do Senhor, aqueles que estão nas mãos de Cristo Jesus. Então, que Deus os abençoe e vos guarde. Amém.